Everton, o que te motivou a deixar o RH e migrar para a nutrição? Na verdade, contextualizando, a nutrição ela veio para minha vida bem antes de eu me formar em RH. Eu era uma pessoa que fui uma criança obesa, um adolescente obeso, então eu consegui perder peso, fazer atividade física com uma alimentação e ter uma alimentação mais saudável. Então, desde os 17, 18 anos assim, eu pesquiso muito em relação à nutrição. Eu ganhei uma bolsa da faculdade pelo ProUni, daí foi quando eu cursei administração de empresas. Quando a gente faz aqueles testes vocacionais, sempre aparece, né, o que você tem que estudar ou não. Eu ignorei isso completamente e fui cursar administração. Com o tempo, eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria e fui migrando para a área de RH, que foi o que mais me interessou dentro da área de administração. Uhum. Daí depois que eu me estabilizei melhor financeiramente, daí eu fui correr atrás do sonho que era ser nutricionista, daí é o que eu estou exercendo hoje. Ô, Everton, mas conta pra gente, assim, como que foi essa transição, assim, você consegue passar detalhes, assim, porque como que eu posso dizer, são áreas bem Totalmente diferentes, né? diferentes, Na verdade, elas se complementam no final. Depois, com o tempo, Caraca. a gente vai percebendo o quanto envolve pessoas, né? Então, tudo que envolve pessoas ali tem a parte de RH. Eu lido diariamente com pessoas no âmbito hospitalar, então ela meio que se complementam, assim. Sair da sua zona de conforto para você ter uma nova experiência é bem complicado. Então eu estava há um tempo já como analista de RH de uma empresa, então eu já tinha uma estrutura lá, já conhecia todos os processos, e eu resolvi fazer o curso de nutrição. Então essa transição, ela não foi uma transição fácil, porque eu tive que sair de um momento que eu estava bem na minha carreira como analista de RH e tive que mudar para a área de nutrição. Pensei em desistir várias vezes, principalmente na época da pandemia, porque eu pensava que bem na época da pandemia foi meu último ano da faculdade, que foram os estágios. Então eu tinha que conciliar um emprego de 8 horas, fazer estágio e ir para a faculdade. Caraca, que loucura. Tudo isso no meio de uma pandemia. Então esse foi o momento mais complicado assim para mim. Mas aos poucos a melhor coisa que eu fiz em relação assim que eu me formei em 2022, 2020 e 2021, assim que eu me formei eu já fui atender. Pensei em nada, aluguei sala, já fui começar atendimento e fazendo paralelo ao trabalho de recursos humanos. Com o tempo eu fui fazendo a pós-graduação em nutrição clínica, eu sou pós-graduado em nutrição clínica, atendendo e trabalhando com RH ainda. Fiz uma parceria com uma academia, que é um CrossFit de uns amigos meus que eu treino lá. Daí eles me passaram vários clientes, vários pacientes, então eu comecei a atender lá e aos poucos eu fui deixando. Daí no final do ano retrasado, uma amiga me indicou para ser nutricionista da merenda escolar de Hortolândia. Caraca, Daí eu falei, esse é o momento que eu precisava para ter essa experiência maior, assim. Daí eu fiquei 2 meses só, foi bem rápido, e logo em seguida o hospital me chamou, que lá eu tô até hoje. Então no começo foi difícil, mas a mudança foi acontecendo de forma gradual, assim. E você teve medo dessa transição nesse meio termo ou foi mais natural? Bastante medo, porque é novo, né? Lá eu estava acostumado, eu tinha até toda aquela relação com as pessoas, já sabia todos os processos de trabalho e entro pro nada, assim, sozinho. Quando eu comecei a atender em consultório, era eu e o paciente. Então isso me trouxe bastante experiência, uma bagagem grande, porque eu tinha que me virar ali com ele. Então eu acabei desenvolvendo outras habilidades, de persuasão, habilidades de fidelizar aquele cliente, aquele paciente e atender o que ele precisava. Então, fazer o atendimento em consultório assim que eu me formei foi o que me ajudou bastante a chegar onde eu queria chegar. Meu objetivo sempre foi a nutrição hospitalar, desde que eu me formei, desde a época da faculdade. Então, eu fui pegando as oportunidades que a vida foi me dando e consegui chegar onde eu queria. Ô, Everton, e assim, tem algumas coisas da profissão antiga que era o RH que você pegou aquilo e falou, poxa, isso daqui eu posso usar na nutrição que vai dar muito certo. Eu dou palestras também, né? Eu faço CIPAT em algumas empresas e eu fazia integração de colaboradores. Então eu já estava acostumado a ter essa oratória de falar com o público, de falar com grandes pessoas. Então isso é uma coisa que eu uso muito até hoje. Caraca. E o contato com pessoas, né? Querendo ou não, eu trabalho na cozinha de um hospital, tem mais ou menos 35 colaboradores. Então você tem que administrar aquela galera ali. E eu já estava acostumado a fazer isso quando eu era recursos humanos, né? Então eu trago bastante coisa do que eu fazia antes para o que eu faço agora ainda. Como que é o dia a dia do seu trabalho? E qual o maior desafio na nutrição hospitalar? É um dia a dia bem dinâmico, não existe um dia igual ao outro. A todo tempo a gente é um paciente que tem uma gravidade
é diferente do outro, é uma família que está ali precisando de uma atenção maior, porque o seu ente está doente, está precisando de um cuidado maior, é um paciente que está paliativo, é um paciente que que foi se internar apenas para fazer uma plástica, por exemplo. Então, são várias situações que a gente encontra ao longo do dia. Então, a gente precisa saber administrar tudo isso, né? Saber atender aquele paciente e para que ele tenha um desfecho clínico melhor. A nossa maior dificuldade hoje, sendo nutricionista, eu acho que a dificuldade de todos os outros nutricionistas hospitalares também, é fazer com que o paciente coma. Desde que o paciente ele é admitido no hospital, ele já passa por alguns processos que atrapalham ele na hora de comer. Então, por exemplo, ele está com tratamento de drogas, de remédios. Então, ele já tem a perca do apetite aí, já diminui um pouco. Então, o paciente está com dor. Também é uma barreira que já atrapalha ele a comer. Então, a gente precisa criar estratégias para que esse paciente tenha um desfecho clínico legal através da alimentação. É claro que o uso de drogas, de remédios para a recuperação de um paciente é importantíssimo, só que a alimentação também, né? Então, os dois andam lado a lado ali. Por exemplo, um paciente queimado, que tem uma necessidade calórica maior, uma necessidade que precisa de um aporte proteico maior, a gente precisa, só que ele está com dor, às vezes ele tem uma queimação tão grande que ele está com o trato digestivo comprometido. Então, a gente precisa estabelecer metas para aquele paciente, para que ele consiga comer e ter um desfecho clínico legal. E o problema de tudo isso, porque ali no hospital ele está tendo todas as refeições certinho, né? A gente precisa criar estratégias para que esse paciente, depois da alta, continue tendo o mesmo rendimento. E muitas vezes é um paciente que é uma dieta enteral, por exemplo, quando o paciente sai de alta só com uma dieta enteral, que é a dieta por sonda, é uma dieta cara. Então, muitas vezes o paciente não tem essa condição. Então, acaba muitas vezes retornando pro hospital para o tratamento de novo. Tem algum caso, assim, no hospital, algum caso clínico, assim, que mais te marcou? Teve um que, na verdade, nem era nenhum paciente que estava sob minha responsabilidade, era um paciente da pediatria. Ele era um paciente que ele entrou com uma doença respiratória, se não me engano, e com o tempo ele foi caindo, né? Ele ficou, acho que 3 ou 4 dias internado, foi para UTI, entubou, e ele faleceu. Então, e é muito difícil é óbvio que todos os pacientes nós tratamos da melhor maneira, porque é um paciente, independente da idade. Só que quando você vê uma criança, que foi recente, isso tem um mês e meio, você vê uma criança falecendo, é bem difícil. Por exemplo, lá o perfil do hospital que eu trabalho são pacientes mais velhos. Então, uma paciente que já estão em tratamentos paliativos, que já estão há bastante tempo, já tiveram uma longa história. Então, você vê uma criança de um ano e meio, assim, falecendo, e você não poder fazer nada, é bem triste. É complicado, né? E você sente que hoje as pessoas estão mais conscientes com a alimentação ou não? Em partes, assim. Eu percebo bastante isso quando eu dou palestras. Tipo, tem uma parte da palestra que a gente fala bastante sobre alimentos embutidos, alimentos ultraprocessados. E aí, quando a gente passa alguns slides, por exemplo, de macarrão instantâneo, de refrigerante, as pessoas se assustam. Porque elas acham que aquilo é tranquilo. Vou comer só um miojinho ali. Nossa, ele tá servindo pra mim na palestra. Daí as pessoas ficam um pouco receosas. Daí que a gente percebe que não ainda não talvez elas saibam algumas coisas, mas ainda precisam de bastante orientação. Caraca, essa serve pra mim, né? Eu como miojo, como essas coisas. Tá? Como se fosse tranquilo, né? Só um miojinho, não fazer mal. Exatamente. Então, agora você falou de palestras. Explica pra gente, conta pra gente como que é essas palestras, traz detalhes aí pra gente. A primeira palestra que eu dei foi num cinema, assim que eu me formei. Eu tinha um amigo que trabalhava num cinema. Daí eles estavam com um projeto de bem-estar para os colaboradores. Daí ele falou, Everton, você vai vir um educador físico, um nutricionista, daí a gente queria que você viesse. Daí eu fui. Fiquei muito, muito vergonha, porque, tipo, a primeira vez você palestrando num cinema, a galera toda sentada lá, você na frente e o seu slide passando.